Bom, vamos dar sequência à aula de ecologia, continuando agora com o capítulo 12, crescimento de populações. Antes de mais nada, é importante saber de uma palavrinha: demografia. Demografia simplesmente é o estudo de populações. Ela está muito presente em livros, por exemplo, de geografia, que estudam as populações humanas. Bom, vamos começar do começo. A primeira sessão deste capítulo, onde a gente vai ver, onde a gente vai começar a ver modelos de crescimento de populações. Como a gente viu na aula passada, modelos são simplificações da realidade. E nessa aula vai estar muito presente contas de matemática. Bom, e uma das variáveis importantes dos modelos que a gente vai ver é a taxa de crescimento, que simplesmente é a quantidade de novos indivíduos produzidos em uma população em dados intervalos de tempo, menos a quantidade de indivíduos que morrem. Ou seja, quando você divide os nascimentos pelas mortes, você tem uma constante que é a taxa de crescimento. E a taxa intrínseca de crescimento é a mais alta taxa de crescimento per capita possível de uma população. Ou seja, é o máximo que uma população pode se reproduzir. E isso é gerado pelo máximo de indivíduos que ela consegue reproduzir, pelo o menor número de mortes que essa população consegue sofrer. Bom, a gente vai começar com modelos de crescimento exponencial. É o modelo mais simples de crescimento de populações, na qual a população ela aumenta continuamente a uma taxa exponencial. Por isso é chamado de modelo de crescimento exponencial. E a fórmula que gera esse modelo é a que a gente pode ver aí na tela, onde o N0 onde o NT é o tamanho da população com o passar do tempo, que é o que a gente quer descobrir nesse modelo. E o N0 seria o tamanho da população inicialmente. O E é uma constante matemática que é 2,72 e o R seria a taxa intrínseca de crescimento e o T seria o tempo o tempo que a gente deseja aplicar na fórmula. Tipo, se a gente quer saber o quanto que é o tamanho de uma população é daqui 5 anos, aí o T seria 5 anos. Bom, aí no livro ele vai dar um exemplo prático para a gente aplicar na fórmula. Vamos pensar que é, nesse modelo que a gente quer descobrir o quanto uma população vai variar, uma população, por exemplo, de andorinhas, que tem um tamanho inicial de 100 indivíduos, vai variar daqui 5 anos. Sendo que os ecólogos eles descobriram que a taxa intrínseca de crescimento é 0,4. Vamos aplicar isso na fórmula. Bom, como a gente pode ver, é muito simples. É só substituir os dados a fórmula pelos dados que a gente tem. Que vai ficar 100 vezes E, vezes elevado o E, que vai ser elevado a 0,4, vezes 5, que vai dar 739 indivíduos. Ou seja, daqui 5 anos vai ter 739 indivíduos. Bom, e quando você vai tentar manusear esses dados, você vai criar um gráfico
que a gente chama em forma de J, porque ele é em forma de J. E isso acontece, essa forma de gráfico acontece porque no início vai ter um crescimento muito lento e com o passar do tempo vai ter um crescimento mais rápido. Isso porque inicialmente vai ter poucos indivíduos. Tendo poucos indivíduos, vai ser mais difícil eles acharem parceiros para cruzarem entre si. Mas conforme vai crescendo a população, vai ter mais indivíduos para cruzarem entre si e assim vai ter um crescimento mais rápido. Bom, além disso, dentro do crescimento, o modelo de crescimento exponencial, a gente vai ver também o modelo de crescimento geométrico. O modelo de crescimento geométrico, ele é igual ao exponencial, só que dentro do exponencial, ele vai apresentar, em seu gráfico, ele vai apresentar intervalos de crescimento. Tipo, anteriormente, a gente queria ver a taxa, como que a população cresceu depois de 5 anos. Só que ele não vai apresentar intervalos como que ela cresceu em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Esse tipo de modelo ele vai apresentar isso, esses intervalos. E também no livro, ele fala que é muito ideal para espécies de plantas e animais que possuem esses intervalos de crescimento. E essa é a fórmula do modelo. Ela é bem parecida com o modelo anterior, só que ao invés do o ERT, a gente vai ter essa letrinha grega que é o lambda. Bom, aí no livro ele também dá um exemplo, só que agora com esse modelo de crescimento. E é igual ao outro, é só você substituir pela forma os dados que o exercício fornece. Bom, aqui está o que eu tinha falado. Que o lambda ele vai substituir o e elevado à taxa de crescimento. E também aqui a gente pode ver os gráficos que cada modelo gera. Eles são gráficos com os mesmos dados, como a gente pode ver. Só que o gráfico de modelos geométricos, eles têm essas bolinhas que mostram exatamente o quanto o valor certinho de quanto que as populações cresceram ao longo de intervalos de anos. Bom, aqui nesse slide ele vai mostrar que com a mesma fórmula que a gente usa dos modelos anteriores, também dá para saber quanto tempo vai levar para uma população atingir o dobro de seu tamanho inicial. Bom, dá para usar a mesma fórmula, só que como a gente quer descobrir o t, que ele está no outro canto da fórmula, a gente vai ter que passar ele pro outro lado. Bom, primeiramente a gente tem que passar o NT, que não é o NT que a gente quer. O NT seria o tamanho da população em determinado tempo. A gente só quer saber o tempo. E o tempo, ele está elevando a constante E. Então, a gente vai passar ele para lá. E a gente vai passar o NT para o outro lado. E, bom, inicialmente vai ficar assim a fórmula. E depois a gente substitui tudo isso por 2, porque a gente quer saber o tempo quando for dobrar de tamanho. Bom, tá. Só que aí a gente não quer saber o E. O E a gente já sabe que é aquela constante matemática. Então a gente vai ter que passar por outro lado também, ficando apenas o RT. Depois, no livro ele mostra que
ele transformou aquele lado em log e de 2. Eu não vou saber explicar certinho o log e de 2. O 2 seria porque ele dobra de tamanho. Tá. Bom, agora a gente quer tirar a taxa, o R, porque a gente só quer saber o tempo. Então a gente passa o R para lá e como ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Bom, e com isso, essa vai ser a fórmula de crescimento exponencial para você saber o tempo que vai levar para a população dobrar de tamanho. Bom, a outra fórmula também do crescimento geométrico, também você vai poder saber a mesma coisa. E você coletando dados em campo, você vai conseguir manusear a fórmula para saber o tempo certinho. E aqui no livro ele dá um exemplo também de como que você pode usar essa fórmula para saber o tempo. Aqui a gente vê que o resultado ele é dado em anos, que fica 0,67 anos. Mas aí você pode fazer uma regrinha de 3 e, e com isso transformar anos em dias, que o resultado dá 246 dias. Bom, agora vamos para a próxima sessão, onde a gente vai entender o que vai limitar o crescimento das populações. Bom, existem fatores que são independentes e dependentes de densidade populacional, onde a gente vai começar com os independentes. No entanto, primeiramente é importante a gente lembrar o que é densidade. Densidade é o número de indivíduos de uma população por unidade de área ou volume. Ou seja, é como esses indivíduos estão concentrados em um determinado local. É, por exemplo, eu tinha dado o exemplo dos camundongos no vídeo anterior. 10 camundongos em uma área de 5 metros quadrados, eles vão estar mais juntinhos, mais concentrados, mais densos do que 10 camundongos em uma área de 10 metros quadrados, por exemplo. Tá, começando por fatores independentes de densidade. Os fatores independentes de densidade são aqueles é que, é, é, que ocorrem desastres naturais ou mudanças na temperatura que vão diminuir o tamanho daquela população. Um exemplo que o livro dá é que a gente pode ver é, nesse gráfico é, desse inseto que ele variou a sua população conforme variou a sua temperatura. Mas também a gente pode ver também um caso mais indireto. Nessa primeira imagem, que tem as árvores de pinos que elas foram predadas por besouro. E por que ela é considerada um fator independente de densidade? Isso porque esses besouros que predaram essas árvores, eles começaram aumentar a sua abundância por causa da temperatura. E com isso, eles começaram a predar mais as árvores, diminuindo o crescimento da população de árvores. Mas no geral é isso. Fatores independentes de densidade são fatores ambientais como temperatura e desastres naturais que vão impedir que a população continue a crescer.
Tá, agora vamos para fatores dependentes da densidade, que é dividido é, em dois casos. É dependência da densidade negativa e dependência da densidade positiva. O que isso quer dizer? Dependência da densidade negativa é quanto maior a densidade da população, é, mais, é, quanto maior a densidade da população, menos a população vai acabar crescendo. E dependência da densidade positiva é quanto maior a densidade da população, mais ela vai conseguir crescer. Bom, dependência da densidade negativa em animais. Dependência negativa, para mim, é o mais fácil de compreender. Porque pensa assim, aqui a gente vê nessa imagem mosquinhas da fruta. As mosquinhas da fruta, elas, como qualquer outro ser vivo, elas precisam de recursos para elas conseguirem sobreviver e aumentar a sua população. Isso porque os recursos alimentares são como combustíveis que elas adquirem energia para poder crescer. Só que pense assim, com o passar do tempo, que uma população começa a crescer, vai ter mais indivíduos e esses indivíduos vão pegar mais recursos, chegando a um ponto que o ambiente não vai ter tantos recursos para uma população muito grande. E o que vai acontecer? Não tendo recursos suficientes, essa população vai começar a diminuir. E é o que aconteceu nesse gráfico, como a gente pode ver. Outro exemplo que o livro dá é o que aconteceu com essa ave, 30 réis boreal, onde ela começou a colonizar ilhas. Só que conforme ela ia colonizando uma ilha, a sua população começava a crescer e ela consumia mais recursos, chegando a um ponto que a população ficava tão grande que os recursos não eram suficientes para manter essa população. Então essa população ela parava de crescer. E conforme ela ia colonizando novas ilhas, isso ia acontecendo da mesma forma. Bom, dependência de densidade negativa em plantas. Como que isso funciona? Vamos ver. Como a gente pode ver no gráfico, essa planta a linho fino, isso. Ela começou a dispersar suas sementes no solo. Só que conforme ela começou a dispersar muitas sementes, essas sementes elas precisavam de nutrientes no solo para poder crescer. E como a gente viu, tem um limite de recursos, né? E conforme mais indivíduos, mais sementes, mais recursos essa população de sementes ela vai exigir. E o que aconteceu? Quando começou a ter muitas sementes, começou a ter um diminuimento no crescimento desses indivíduos, dessas plantas. Elas começaram a demorar mais para crescer. E demorando mais para crescer, elas demoraram mais para ter uma maturidade sexual, para elas poderem se reproduzir. E assim, diminuindo, por consequência, seu crescimento dessa população. No entanto, nesse caso, a gente pode ver um fenômeno muito interessante, que conforme o tempo passa, o solo ele não vai conseguir fornecer todos os nutrientes para todas as plantas. O que vai acontecer é que as plantas vão acabar morrendo. Só que as plantas acabarem morrendo, vai diminuir a densidade. Diminuindo a densidade, o que vai acontecer
diminuindo a densidade, vai diminuir também, vai ter menos indivíduos que vai pegar os nutrientes desse solo. Tendo menos indivíduos, com o passar do tempo, vai ter mais nutrientes nesse solo. E tendo mais nutrientes, a população vai crescer novamente. E esse fenômeno que a gente pode chamar de curva de autoafinamento. Bom, e é o que a gente pode ver, é que diminuindo a densidade, a população vai crescer novamente. E é isso. Bom, vamos definir direitinho a curva de autoafinamento. A curva de autoafinamento é a relação gráfica que mostra como a diminuição na densidade populacional ao longo do tempo levam a um aumento no tamanho de cada indivíduo. Bom, agora é a dependência de densidade positiva. Se no caso anterior, da dependência de densidade negativa, quanto maior a densidade, menos a população ia acabar crescendo, nesse caso vai ser diferente, vai ser o contrário. Quanto maior a densidade, mais a população tende a crescer. Isso ocorre por causa da disponibilidade de parceiros para a reprodução. Porque pense assim, quando você tem uma população muito, muito pequena de uma flor, por exemplo, vai ser difícil para polinizar, achar flores para polinizar. Mas quando você tem uma quantidade boa de flores, elas vão atrair mais polinizadores, a chance de atrair mais polinizadores é maior, e com isso a população tende a crescer. Bom, só que esses dois tipos de dependência e densidade ocorrem em conjunto. Pense assim em peixinho. Uma população com peixinhos, onde houve muita pesca nesses peixinhos e eles acabaram diminuindo. Se houver uma grande diminuição desses peixinhos, pode chegar a um ponto que a população não vai conseguir mais crescer, porque esses peixinhos eles não vão conseguir encontrar parceiros para se reproduzir. Mas também pode haver o caso dessa mesma população ela começar a crescer novamente, a crescer no ponto que, nesse ambiente que esses peixinhos estão, ela vai começar a pegar muitos recursos, e os recursos vão limitar o crescimento dessa população também. Bom, no caso da dependência de densidade negativa, onde os recursos vão limitar o crescimento das populações, a gente vai ter um modelo exclusivo para esse caso, que é o modelo de crescimento logístico. O modelo de crescimento logístico ele é parecido com o modelo de crescimento exponencial. Só que o modelo de crescimento logístico ele vai adicionar mais uma variável, que é a capacidade de suporte, representada pela letra K. E a capacidade de suporte ela vai influenciar a taxa de crescimento, como a gente pode ver, onde a taxa de crescimento de uma população vai se dar por 1 menos o tamanho da população dividido pela capacidade de suporte. Bom, capacidade de suporte é o tamanho populacional que pode ser suportado pelo ambiente. Porque o ambiente ele pode ter os recursos disponíveis para suportar a população.
deste ambiente. Bom, se antes a forma do gráfico era em J, a gente vai ver a forma do gráfico agora sendo em um S, onde o centro desse gráfico representado por esse pontinho, a gente vai chamar de ponto de inflexão. Bom, o ponto de inflexão é onde que a população vai começar a desacelerar. Pois se a gente olhar bem para esse gráfico, se a gente cortar ele no meio, a gente vai ver que forma meio que um J, igual aquele outro gráfico, onde você vai ter um crescimento lento, seguido por um crescimento rápido, só que diferente do outro gráfico, a gente vai chegar ao ponto, que é o ponto de inflexão, que você vai haver um desaceleramento do crescimento da população, limitado por seus recursos, até chegar a um ponto que ele começa a se estabilizar, onde a população não vai passar de um tamanho por causa de sua capacidade de suporte. E um experimento legal que foi feito por um biólogo, que é mostrado no livro, que ele deixa dois protozoários, um em cada aquário. E ele vê que os dois eles têm diferentes. Eles podem crescer até um determinado ponto. Eles têm diferentes capacidades de suporte. E, ele demonstrou que como a capacidade de suporte pode influenciar o crescimento dessas populações. No aquário, é, ele despejou alimentos, ele viu que a população crescia até um determinado ponto. Bom, pela lógica, se ele dobrasse a quantidade de alimentos é, naquele ambiente, naqueles dois aquários, a população iria dobrar de tamanho, pois o ambiente iria ter uma capacidade de suporte maior. E foi isso que aconteceu. Ele dobrou de alimento nos aquários e a população desses aquários conseguiu aumentar de tamanho. Bom, só que uma ressalva tem que ser feita. Nas populações humanas, isso não acontece. Bom, acontece de forma diferente. Pois, se a gente usar essa lógica, era para ter chegar a um ponto que a população humana deveria parar de crescer. Deveria ter uma capacidade de suporte dessas populações humanas. E isso que um estadunidense tentou prever para quando que iria chegar a capacidade de suporte dos Estados Unidos. Mas isso de fato nunca chegou. Isso porque as populações humanas elas tendem o quê? Elas pegam recursos de outros ambientes para viver em seu ambiente. Ou seja, elas continuam crescendo naquele ambiente. Ou seja, a capacidade de suporte meio que não se aplica muito bem a elas. E como a gente pode ver, é, um modelo mais assim representativo da realidade é o que a gente pode ver que é um modelo de crescimento logístico. Logístico não, exponencial, onde parece que as populações humanas tendem a crescer infinitamente. Claro que isso vai afetar o nosso planeta consequentemente.
Bom, agora vamos para a última seção deste capítulo. Seção 11.3. A taxa de crescimento populacional é influenciada pelas proporções de indivíduos em diferentes classes de idade, tamanho e história de vida. Bom, eu ainda não fiz um vídeo sobre história de vida, mas o que a gente pode entender é que história de vida é todas as fases de um indivíduo, desde o seu nascimento, a sua reprodução e a sua morte. E o que a gente vai ver nessa sessão? Bom, vamos pensar assim: indivíduos de diferentes fases de crescimento, eles vão ter aptidões diferentes. Eles vão ter chances de sobreviver e se reproduzir diferente. Por exemplo, indivíduos muito jovens, filhotinhos, eles são mais sensíveis, ou seja, eles têm uma pretensão a morrer e eles não conseguem se reproduzir. Indivíduos mais adultos, eles são mais resistentes aos ambientes e eles conseguem se reproduzir. Já indivíduos idosos, eles estão mais ou menos na mesma situação dos muito jovens. Eles não conseguem se reproduzir, eles são mais sensíveis ao ambiente. E vamos pensar assim, que se diferentes fases desse indivíduo, ele acerta sua taxa de crescimento, uma população com diferentes faixas etárias também vai influenciar no seu crescimento da população. E é isso que a gente vai ver nessa sessão. Bom, uma coisa muito importante que a gente tem que ver que é muito recorrente em ecologia, até em geografia também, é esse tipo de gráfico, que se chama pirâmide de estrutura etária. Estrutura etária é aquilo que eu falei, que diferentes indivíduos de diferentes idades em uma população. E é, nesse tipo de gráfico, os lados mais finos vão ser aqueles que têm mais indivíduos naquela faixa etária. Tipo, nesse gráfico a gente pode ver que existem mais indivíduos jovens. Nesse gráfico a gente pode ver que ele é mais homogêneo, que ele tem tanto indivíduos jovens como muitos indivíduos jovens como indivíduos mais idosos. E nesse gráfico a gente pode ver que existem mais indivíduos idosos do que indivíduos jovens. Bom, vamos pensar assim: se você tem muitos indivíduos idosos em uma população e outra população com muitos indivíduos jovens, qual que vai ter mais indivíduos ao longo do tempo? Seriam aquela população com mais indivíduos jovens. Isso porque uma população com poucos indivíduos jovens, quando passar o tempo, quando tiver aqueles idosos, eles vão acabar perecendo e a população vai ficar com poucos indivíduos que vão poder se reproduzir. Já uma população com muitos indivíduos jovens e poucos idosos, quando esses idosos perecerem, esses jovens crescerem, eles vão poder se reproduzir e perpetuar o crescimento da população. Também é importante dizer que existem diferentes curvas de crescimento em uma população. Existem 3 curvas no geral. A curva de crescimento tipo 1 são indivíduos que eles possuem uma taxa de mortalidade muito baixa ao longo de sua vida. É isso, somente no finalzinho dela que eles vão acabar tendo uma taxa de mortalidade maior.
E a tipo 2 é que gradualmente esses indivíduos eles vão ter uma taxa de mortalidade maior. E os de tipo 3 são o total extremo do tipo 1, pois eles apresentam uma taxa de mortalidade mais alta durante toda a vida dessa população. Tá. Bom, eu tinha comentado, né, que diferentes fases vão proporcionar uma taxa de crescimento diferente nas populações. E para você mensurar isso, os ecólogos eles constroem é, tabelas de vida, onde os ecólogos eles vão quantificar a fecundidade e, o, e a mortalidade de cada indivíduo em diferentes idades, e com isso eles vão levantar dados para eles estimar a taxa de crescimento dessas populações. E é o que a gente pode. E eles vão criar essa tabela, a tabela de vida. Bom, ela não é muito difícil de se entender. Aqui a gente tem o total de indivíduos, que são 100 indivíduos, e eles são separados em diferentes idades. E com isso você vai fazer um cálculo. Vamos começar por indivíduos de idade zero. Bom, indivíduos de idade zero tem 20 indivíduos, onde os ecólogos descobriram que a chance desse indivíduo sobreviver é de 0,5. E para você descobrir o número de indivíduos, o número de sobreviventes até a classe etária seguinte, você faz o número de indivíduos vezes a sua taxa de sobrevivência, que a gente pode ver aqui que deu 10. A fecundidade também eles descobriram que é 1. E para você saber o número de novos filhotes gerados, você faz 10 vezes 1, que é igual a 10. E com isso, dá para descobrir o censo da população no ano seguinte, que é de 10. E assim você pode fazer para as outras idades também. Com isso, é, você pode descobrir quantos indivíduos você vai ter na geração seguinte, com uma maior precisão. Onde a gente pode ver aqui que inicialmente tinha um N0 de 100 indivíduos. E no ano seguinte vai ter 112 indivíduos, ou seja, houve um ganho de 12 indivíduos. E com isso dá para saber a taxa de crescimento, pois é só você fazer uma continha básica de dividir, que é o número de indivíduos que do ano seguinte, que deu 112, dividido pelo número de indivíduos no ano anterior, que era de 100. Bom, aqui a gente pode ver que conforme os anos passem, a taxa de crescimento ela pode variar. Isso é muito recorrente em uma população na natureza. Só que vai chegar um tempo que a taxa de crescimento vai começar a se estabilizar. Como a gente pode ver nesse gráfico, que ela se estabilizou em 1,49. E quando isso acontece, a gente fala que a distribuição etária se torna estável ao longo do tempo.
Uma coisa importante é para concluir esse capítulo é que a tabela de vida ela pode ajudar, ela pode auxiliar na conservação, pois os ecólogos eles viram que na tentativa de preservar as tartaruguinhas, eles viram que os filhotes eles eram os mais suscetíveis da população, eles eram os mais frágeis da população. E você inserir indivíduos filhotes nessas populações não compensava muito, porque eles eram mais sensíveis e iriam haver mais perdas, mesmo assim, já que eles eram muito sensíveis. Com isso, eles decidiram focar nos adultos, é, preservando os adultos, tendo políticas públicas para que os pescadores eles não pescassem acidentalmente os adultos, e com isso a população iria crescer novamente. E como a gente pode ver no capítulo, a leitura do capítulo, isso deu bastante certo. Bom, é, esse foi o final de a aula de mais um capítulo.